Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, para mais uma live, mais um vídeo falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena, de todas as coisas boas que Deus fez para mim e para você. Então seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho, o ano é 2023. Então façam todos um ótimo dia, uma excelente semana. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia. Então, se o seu dia for bom, parabéns, a culpa é toda sua. Mas se o seu dia for ruim, parabéns também, a culpa é toda sua. Tenha responsabilidade sobre a sua vida. Tenha responsabilidade sobre tudo o que você faz e você vai ver a sua vida prosperar grandemente. Então seja bem-vindo a mais esta live, a mais este vídeo falando de sabedoria, de riqueza, de vida plena. E para isso nós utilizamos a ferramenta, o livro da vida. O livro da vida, o manual de instruções para a vida. Nós utilizamos aqui no nosso trabalho, nossa ferramenta de trabalho é nossa Bíblia Sagrada. Então hoje vamos estar lendo o capítulo 31 do livro de Jó. Capítulo 31 do livro de Jó. Então, se você deseja saber mais sobre as coisas que acontecem na sua vida, se você deseja melhorar sua fé, aumentar sua fé, sua resiliência, superar os obstáculos, as dificuldades da vida, eu recomendo que você leia o livro de Jó, o livro da superação, da resiliência, da fé, o livro que fala do amor, da lealdade, da fidelidade de um homem para com Deus. Então, seja muito bem-vindo. E antes de começar aqui a leitura e o comentário, antes da gente começar a nossa leitura e comentar o capítulo 31 do livro de Jó, já deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para fortalecer mais e mais o nosso trabalho, para que esta mensagem chegue ao coração de mais pessoas, que chegue para mais pessoas. E se a gente puder ajudar pelo menos uma pessoa aqui com nossas palavras, com nosso trabalho, já vai ter valido a pena, já nos realizaremos profissionalmente. Então, bora lá? Vamos começar? Para isso, vamos pegar aqui nossa ferramenta, como já disse, nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, o manual da vida. Se você acredita nisso ou não, não tem problema nenhum. Se você acredita que a Bíblia é o livro da sabedoria, é o livro da vida, você está totalmente correto. Mas se você não acredita nisso, também você está correto. Nós estamos aqui para debater, para discutir, para se desfazer da fé, da crença, da religião de ninguém. Então, você está correto em tudo que você pensar. Basta você analisar os seus resultados. Então vamos começar a leitura do capítulo 31. Então, para você que não tem acompanhado ainda o nosso trabalho, estamos aqui logo cedo levando uma palavra de otimismo, de motivação, de fé, de esperança. E para isso nós utilizamos da nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo, a palavra de Deus vivo. Então utilizamos da nossa Bíblia Sagrada e estamos fazendo a leitura atualmente do livro de Jó. Já estamos no capítulo 31. Lembrando que o livro de Jó é composto por 42 capítulos, é um livro até que extenso, um livro de muita sabedoria, de muito conhecimento. Então, como já disse, se você deseja saber as coisas, por que determinadas coisas acontecem em sua vida, recomendo a leitura deste livro, o livro de Jó. Então já chegamos no capítulo 31 e basicamente o enredo, o roteiro do livro de Jó é a conversa entre Jó
e três amigos leais e fiéis, três amigos sábios que Deus enviou para Jó, porque Jó estava passando por uma grande tribulação na vida. Jó tinha perdido tudo na sua vida, perdido seus recursos, perdido sua família, seus filhos, perdido inclusive sua saúde. Então Deus envia três amigos leais, amigos sábios para Jó, para conversarem com Jó, fazer companhia para Jó. E também esses três amigos colocaram muita pressão sobre Jó. Eles queriam, porque queriam saber qual tinha sido o erro de Jó, para que Jó estivesse passando por toda aquela tribulação, todo aquele sofrimento. Mas Jó, ele se mantém ali fiel, leal ao seu entendimento, e ele sempre nega que tenha cometido algum pecado, tenha se desviado do caminho. Então o enredo basicamente é este: um homem que era muito próspero, um homem que era muito rico, um homem que era muito leal, tinha muita fé, muita sabedoria, e de repente perdeu tudo. E entrou em crise, entrou em sofrimento, em doença, em tudo que há de ruim. Então bora lá, vamos continuar aqui com nossa leitura. Então já fizemos a leitura do capítulo 1 até o 30 e hoje vamos ler e comentar o capítulo 31 do livro de Jó. Então continua aqui a conversa, né? Atualmente Jó está respondendo aos questionamentos que foram feitos pelo seu amigo Bildade. É isso mesmo? Então Jó continua aqui no capítulo 25. Então respondeu Bildade, o suíto, ou seja, eles vêm traçando um diálogo, uma conversa aqui de onde os amigos questionam Jó, né? E falam para ele: olha, se você cometeu algum pecado, se você se desviou do caminho, se você errou com Deus, confesse seu pecado, peça perdão a Deus, continue sua vida. Ele vai te ouvir, vai te perdoar e vai abençoar a sua vida, e você vai crescer novamente. Mas Jó é relutante quanto a isso, ele não admite que ele tenha pecado, que ele tenha errado. Então um faz uma pergunta, Jó responde, outro faz outras perguntas e Jó vai respondendo. Então atualmente Jó está respondendo ao seu amigo Bildade, que questionou ele, fez uma série de questionamentos. Então Jó vem respondendo para ele. Então aqui continua a parábola, as respostas de Jó no capítulo 31. Vamos lá, capítulo 31. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, não deixe de fazer sua inscrição, para a gente dar aquela fortalecida, para você dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho. Então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Capítulo 31, versículo 1, Jó continua a responder: eu fiz um pacto com os meus olhos, porque então eu pensaria em uma donzela. Então, por que Jó iria pensar em uma donzela? Porque Jó iria ser adúltero se ele fez um pacto, né? Ele fez um pacto para ele não cometer adultério. Adultério, para ele não ser um adúltero. Versículo 2. Pois que porção teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso lá do alto? Se eu fosse um homem adúltero, que herança eu teria? Que compensação eu teria? Como seria eu compensado pelo homem lá do alto? Versículo 3. Não é destruição para o ímpio e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade? Então, não é destruição para o ímpio e uma estranha punição aos trabalhadores da iniquidade. Aquele que é iníquo, aquele que é ímpio, ele não vai ter boa herança com Deus, ele não vai ter bom caminho com Deus, ele não vai ter boas coisas com Deus. Jó perguntando, né? Versículo 4. Acaso ele não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Acaso Deus não vê os meus caminhos e conta todos os meus passos? Acaso Deus não viu tudo que eu fiz? Acaso Deus não viu que eu não errei, que eu não pequei, que eu não fui adúltero? Então ele sabe, ele conhece os meus caminhos e conta todos os meus passos. Então ele sabe por onde eu ando, ele sabe que eu nunca andei por caminhos da iniquidade. Eu nunca andei
caminho da iniquidade, do ímpio, do impiedoso, do cruel. Versículo 5: se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para o engano, se eu tenho andado na vaidade, ou se o meu pé tem se apressado para o engano, então se eu tenho andado apressado na vaidade, o pé apressado no engano, será que ele não sabe? Será que Deus não sabe? Versículo 6: que eu seja pesado em balança justa, para que Deus conheça a minha integridade. Que eu seja pesado na balança justa. Então ele está dizendo aqui: eu sempre fui justo. Eu sempre fui justo. Eu sempre fui um homem íntegro. Então por que eu estou passando por toda essa dor, todo esse sofrimento? Que tipo de pecado eu estou pagando? Versículo 7: se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, ele sabe. Se os meus passos se desviaram do caminho, e o meu coração tem andado após os meus olhos, e se qualquer mancha grudou em minhas mãos, ele sabe. Ele, quem é o Todo-Poderoso, Deus sabe de todos os meus passos. Então semeei eu e outro coma. Então semeei eu e outro coma. E seja a minha descendência arrancada desde a raiz. Então eu vou semear e outro vai comer. E minha descendência vai ser arrancada desde a raiz. Se eu cometi impiedade, se eu fui um homem ímpio, se eu não fui um homem íntegro. Se o meu coração tem sido enganado por uma mulher, ou se fiquei à espreita à porta do meu vizinho. Então, que o meu coração, que a minha descendência, que eu plante e outro coma, que a minha descendência seja arrancada desde a raiz, se o meu coração tem sido enganado por uma mulher. Se algum dia eu fui adúltero, ou se fiquei à espreita, eu fiquei à espreita esperando meu vizinho sair para eu entrar e me deitar com a mulher dele. Então que minha esposa moa para outro, que os outros se encurvem sobre ela. Se eu algum dia desejei a mulher de outro, se algum dia eu quis a mulher de outro, se eu enganei meu vizinho, se eu esperei meu vizinho sair para entrar, então que minha esposa moa para outro, ou seja, que ela alimente outro, e que outro se encurve sobre ela, que outro se deite com ela. Versículo 11: porque isto é um crime hediondo, sim, é uma iniquidade a ser punida pelo juiz. Isto é um crime hediondo, é uma iniquidade para ser punido por juízes, pelos juízes. Versículo 12: porque é fogo que consome até a destruição, e desraigaria todo o meu acréscimo. Então nunca fiz isso, porque eu sei que é fogo que consome até a destruição, e desraigaria todo o meu acréscimo, ou seja, tudo aquilo que eu consegui, eu iria perder. Mas não foi por isso, eu nunca cometi esse tipo de iniquidade, desse tipo de adultério. Se desprezei a causa do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo. Então, quando o meu servo veio falar comigo, algum dia eu desprezei a causa dele. Quando algum servo me questionou, algum dia eu desprezei, eu contendi com ele, eu fui mal com ele, né? Versículo 14: o que então farei quando Deus se levantar? Quando ele me visitar, o que responderei a ele? Então ele está falando aqui, o que vou responder a Deus quando ele me visitar. Versículo 15: aquele que me formou no ventre não o fez a ele, e não nos formou no útero. Aquele que me formou no ventre, não o fez a ele, e não nos formou no útero. Versículo 16: se retive aos pobres o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva. Então ele está dizendo aqui que eu nunca retive o que era dos pobres. Eu nunca retive o que era dos pobres. Nunca
abandonei as viúvas. Se retive aos pobres, ou seja, que toda a maldição recai aqui, a descendência de Jó, que tudo que ele teve, que ele perca, se algum dia ele fez, se ele abandonou as viúvas, se ele reteve o que era dos pobres. Versículo 17: Você sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Ele está dizendo aqui que ele ajudava tanto as viúvas como os órfãos. Ele ajudava, ele alimentava os órfãos, as viúvas, né? Versículo 18: Porque desde a minha juventude cresceu comigo como com seu pai. Porque desde a minha juventude cresceu comigo como com seu pai. E eu o aguiei desde o útero da minha mãe. Então, ele está dizendo aqui que ele sempre ajudou os pobres, as viúvas, os necessitados, pobres, os órfãos. Se vi alguém perecer por necessidade de roupa, ou qualquer pobre sem coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros. Então percebe, Jó era um homem que ele ajudava todas as pessoas, que ele podia ajudar, ele ajudava de todas as formas, com alimento, comida, com roupa, com palavras, com tudo, ele sempre ajudou as pessoas. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, quando vi minha ajuda ao portão. Então ele nunca levantou a mão contra ninguém, ele nunca abandonou ninguém. Então que meu braço caia do ombro, da juntura, e que meu braço se quebre desde o osso, se algum dia eu neguei alguma coisa para alguém, se eu não ajudei as pessoas. Versículo 23. Porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa de sua grandeza eu não pude suportar. Porque a destruição de Deus era um terror para mim, e por causa da sua grandeza eu não pude suportar. Versículo 24. Se eu fiz do ouro minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és minha confiança. Então Jó está dizendo aqui que ele nunca fez da riqueza, do ouro, a sua esperança. Ele nunca ficou correndo atrás de dinheiro. Ele nunca correu atrás de dinheiro. O dinheiro nunca foi esperança. O ouro fino, nunca foi a confiança. Ele nunca confiou nisso. Ele sempre confiou, sim, na sabedoria, no conhecimento, nos princípios, no temor a Deus. Versículo 25. Se me regozijei, porque minha riqueza era grande, e porque minha mão havia conseguido muito. Então ele nunca foi aquele cara orgulhoso, ele nunca se gabou de ser um homem rico, de ter muita riqueza, ele nunca se gabou disso. Isso nunca foi a esperança, nunca foi a confiança dele, nunca foi o objetivo dele. Nunca foi o objetivo, nunca foi o propósito dele. Ele não tinha isso como propósito. Mas quando você adquire sabedoria, quando você ajuda as pessoas, a riqueza vem naturalmente, é inevitável. Mas ele nunca se gabou de sua riqueza, nunca colocou a riqueza como seu principal objetivo. Então ele diz aqui, se me regozijei, ou seja, se me alegrei, se me exaltei devido à minha riqueza, porque minha riqueza era grande. Ele nunca se exaltou, ele nunca se gabou por ser um homem muito rico. Versículo 26. Se eu contemplei o sol quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor. Versículo 27. E o meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão. Então ele nunca foi seduzido por estas coisas, nunca foi seduzido pela grandeza, pela riqueza, por ter um monte de mulheres, entendeu? Por ser um homem adúltero, ele nunca se gabou de nada disso, ele nunca desejou nada disso. Mas tudo isso veio para ele naturalmente.
Versículo 28. Isto também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus que está acima. Então, se ele tivesse corrido atrás de tudo isso, se ele tivesse corrido atrás de mulheres, se ele tivesse corrido atrás de grandeza, de riqueza, ele teria negado a Deus. Ele teria colocado, por exemplo, o dinheiro acima de Deus, as riquezas acima de Deus. E ele nunca fez isso. Ele sempre foi aqui aquela pessoa que ajudou, aquela pessoa de muita sabedoria, aquela pessoa que sempre quis fazer o bem para os outros. Então, versículo 28, isso também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus que está acima. Versículo 29. Se me regozijei, se me alegrei na destruição daquele que me odeia, ou me exaltei quando o mal o encontrou. Então ele nunca se alegrou com a desgraça dos outros, ele nunca quis o mal dos outros. Ele nunca quis o mal dos outros. O que hoje nós temos, né? Um mundo onde as pessoas se alegram, né? Com as desgraças, com a ruína das outras pessoas. Dizem que não. Caminham para este mal, mas dizem sempre que não. Ou seja, aquela pessoa que vive no mal, ela nunca aceita, ela não vê a realidade que ela está fazendo o mal para os outros. Ela está fazendo o mal para os outros. Então ele nunca se alegrou com o seu inimigo, né? Ele nunca se alegrou com a destruição do seu inimigo, nunca se exaltou quando o mal encontrou o seu inimigo. Versículo 30. Também não fiz pecar a minha boca, desejando maldição à sua alma. Também nunca amaldiçoou aquele que o odiava, aquele que era seu inimigo, ele nunca amaldiçoou. Nunca proferiu nenhuma palavra, nunca desejou nada de ruim para aquele que o odiava. Versículo 31. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. Se os homens do meu tabernáculo não dissessem, se tivéssemos da sua carne, não estaríamos satisfeitos. Versículo 32. O estrangeiro não se hospedava na rua, mas eu abri as minhas portas ao viajante. Então, o maior princípio da religião do amor a Deus é o quê? Ajudar órfãos, ajudar viúvas, ajudar viajantes. Órfãos, viúvas e viajantes. Ou seja, fazer o bem é sempre bom. Fazer o bem é sempre bom. As pessoas podem até imaginar, acharem que o mal está vencendo nesse mundo, mas não está. Porque do lado do bem tem o Todo-Poderoso. Todo-Poderoso não está do lado do mal. Deus não está do lado do mal. Deus está do lado do bem. Então, como é que pode o mal vencer alguma coisa? Como é que o mal pode vencer essa guerra? É uma guerra perdida. Quem é que pode dizer que é maior do que Deus? Então ele sempre ajudou, como ele disse aqui, ajudou pobres, ajudou órfãos, ajudou viúvas, ajudou estrangeiros, não odiou o seu inimigo, não desejou o mal ao seu inimigo. Então ele sempre foi um homem íntegro, correto. Sempre foi um homem justo, sempre foi um homem de boa fé. Versículo 33. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito. Então ele não fez como Adão, que depois que pecou, se escondeu. Depois que cometeu o pecado, ele foi e se escondeu de Deus. Se afastou de Deus. Ele não. Se eu encobri as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu peito. Então ele nunca foi, por ele também nunca ter feito nada de errado, ele nunca tinha feito nada de errado, ele não pecou feito Adão e depois se escondeu. Então ele nunca teve que esconder sua face de Deus. Versículo 34. Eu temia a grande multidão, ou
O desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saísse porta fora. Em algum momento ele se manteve escondido, se escondeu? Ele teve aterrorizado? Em algum momento, ele está perguntando aqui, em que momento, né? Eu temi a grande multidão. Ou o desprezo das famílias me aterrorizava, de forma que eu mantivesse o meu silêncio e não saísse porta fora. Então ele nunca teve medo, porque a pessoa que anda no caminho correto, a pessoa que anda em princípios, a pessoa que é temente a Deus, a pessoa que tem sabedoria, ela não tem medo de nada. Ela não teme nada, ela não teme violência, ela não teme assalto, ela não teme nada. Por quê? Porque ela está agindo de maneira correta, então ela está com Deus. A partir do momento que você trabalha o seu lado espiritual, você não teme nada, você sabe que tudo já é seu, tudo já é seu. Versículo 35. Se um me ouvisse, eis que o meu desejo é que Todo-Poderoso me respondesse e que o meu adversário tivesse escrito um livro. Se um me ouvisse, eis que o meu desejo é que o Todo-Poderoso me respondesse. Então ele queria era que o Todo-Poderoso respondesse todas essas questões. Onde que está o erro? Onde que está o erro da vida dele? Sempre, se ele está dizendo aqui que ele sempre fez o bem, ele sempre se comportou, né, muito bem. Então ele está dizendo aqui que, poxa, eu não vi nada de errado no meu caminho. Eu nunca me escondi, nunca tive medo de nada. Então, por que estas coisas estão acontecendo comigo? Versículo 36. Certamente eu o tomaria sobre meu ombro, eu prenderia a mim como uma coroa. Então, se Deus o respondesse, certamente ele o prenderia em seu ombro. Ou seja, certamente eu o tomaria sobre meu ombro, eu prenderia a mim como uma coroa. Versículo 37. Eu lhe declararia o número dos meus passos, como um príncipe me chegaria a ele. Então, se Deus pudesse me ouvir, eu iria me chegar mais e mais a ele, se ele me respondesse, se ele me ouvisse e me respondesse. Versículo 38. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos da mesma forma reclamarem. Se a minha terra clamar contra mim, e se os seus sulcos da mesma forma clamarem. Versículo 39. Se comi os seus frutos sem dinheiro, ou fiz com que seus donos perdessem a vida. Em que momento eu fiz com que os donos da terra perdessem a vida? Algum dia eu comi alguma coisa sem dinheiro, sem pagar? Eu deixei de pagar? Eu nunca comi os frutos sem pagar. Versículo 40. O último versículo aqui do nosso capítulo de hoje, o último versículo aqui do capítulo 31. Que cardos cresçam ao invés de trigo, e joio por cevada. Então, que cardos cresçam ao invés de trigo, e joio por cevada. Então Jó está mostrando aqui, está dizendo aqui claramente para seu amigo que todo esse período, todas essas parábolas aqui, todas essas respostas, ele está dizendo claramente, ó, Deus conhece meus passos, Deus viu tudo que eu fiz, eu nunca fiz nada escondido, eu nunca precisei me esconder dele, tudo que eu fiz corretamente e ajudei quem eu tinha que ajudar. Ajudei quem eu tinha que ajudar, então ajudei os pobres, os necessitados, ajudei os órfãos, ajudei as viúvas, ajudei os viajantes, tudo eu fiz, eu nunca deixei nada, nunca deixei passar nada, nunca deixei nada em branco, tudo eu fiz, eu sempre paguei pelos frutos da terra, eu sempre paguei por tudo aquilo que me foi concedido, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca fui adúltero. Eu sempre fui um homem íntegro. Eu nunca coloquei o dinheiro à frente de Deus. Eu nunca coloquei o dinheiro como meu maior objetivo.
Então, Jó mostra aqui um sentimento claro de abundância, de prosperidade. Então, ele nunca foi aquele homem escasso de tirar o que é dos outros. Nunca. Nunca tirou o que é da viúva, nunca tirou o que é do órfão. Ele nunca foi perverso, ele sempre foi um homem íntegro, nunca foi um homem ímpio, impiedoso, nunca foi impiedoso. Então, Jó cessa aqui todas as suas respostas. Aqui no capítulo 31, Jó cessa todas as suas respostas. Então, ele diz assim, no último versículo, no versículo 40, ele diz assim: que cardos cresçam ao invés de trigo, e joio por cevada. Acabaram-se as palavras de Jó. Então, Jó cessa aqui todas as suas respostas. Jó já deixa bem claro que ele não teve erro nenhum, ele não pecou em momento nenhum, ele não transgrediu contra Deus, ele não amaldiçoou Deus, ele não pecou contra Deus. E ele sempre ajudou o máximo que ele pôde. Então, cessa aqui no capítulo 31 todas as respostas de Jó, e a partir de amanhã continuaremos aqui com o capítulo 32, onde que entra um novo personagem aqui na nossa história, porque até então era Jó e seus 3 amigos, os 3 amigos dele, que fizeram várias perguntas, 3 amigos estes que Deus enviou para que eles fizessem companhia para Jó, para que conversassem com Jó, para que tentassem apaziguar o coração de Jó. Perfeito? Porque ninguém mais queria se aproximar de Jó. Seus parentes já o tinham abandonado, seus amigos mais próximos também já o tinham abandonado. Então, esses 3 amigos foram lá para fazer companhia para Jó. Então, perfeito, esta foi a nossa leitura e nosso comentário de hoje, leitura e comentário do capítulo 31 do livro de Jó. Amanhã retornamos com o capítulo 32. Então, para você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, que você tenha um dia feliz, um dia produtivo, uma semana produtiva, e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Meu muito obrigado, não esqueça de se inscrever aqui no nosso humilde canal.